Olá, bem-vindos ao Viagem nas Escrituras. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais intensas e impactantes do Antigo Testamento, a vida de Ló. Acompanhe-nos enquanto exploramos sua jornada ao lado de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra e o trágico destino de sua esposa. Prepare-se para uma viagem cheia de ação, tensão e reviravoltas que marcaram a história bíblica. Ló era sobrinho de Abraão e fazia parte de sua comitiva, quando este foi chamado por Deus para sair de Ur dos Caldeus e partir em direção a uma terra que seria prometida à sua descendência. Desde cedo, Ló acompanhou Abraão, testemunhando as promessas divinas e o crescimento das riquezas e rebanhos da família. Conforme o tempo passava, tanto Ló quanto Abraão prosperaram significativamente. Seus rebanhos aumentaram tanto que começaram a surgir conflitos entre seus pastores. A terra já não conseguia sustentar os dois grupos. Para evitar desavenças, Abraão propôs uma separação amigável, deixando Ló escolher para onde queria ir. Ló olhou ao redor e escolheu as campinas férteis do Jordão, uma região rica em recursos e bem irrigada, semelhante ao Jardim do Senhor. Ele se estabeleceu próximo a Sodoma, uma cidade conhecida por sua riqueza, mas também por sua corrupção e pecado, o que seria um ponto crucial em sua trajetória futura. Inicialmente, Ló viveu fora dos muros de Sodoma, mantendo certa distância da cultura da cidade. No entanto, com o passar do tempo, ele se aproximou cada vez mais. Eventualmente, não apenas mudou-se para dentro da cidade, mas também passou a ocupar uma posição de destaque entre os habitantes. Apesar do conforto e status que conquistou em Sodoma, a cidade era marcada por extrema depravação e violência. O comportamento dos habitantes era tão maligno que o clamor de suas iniquidades chegou até Deus, resultando em uma decisão divina de julgar e destruir tanto Sodoma quanto Gomorra. Mesmo em meio a essa corrupção, Ló manteve uma distinção moral. Isso ficou evidente quando dois anjos visitaram Sodoma, enviados por Deus para avaliar a situação da cidade. Ló, reconhecendo o perigo que os visitantes corriam, os recebeu em sua casa e tentou protegê-los da turba violenta. Antes de se estabelecer em Sodoma, Ló havia vivido sob a influência de Abraão, aprendendo sobre justiça e retidão. No entanto, ao escolher a região do Jordão, ele priorizou a prosperidade material, ignorando o ambiente moral decadente em que estava se inserindo. Sua vida em Sodoma era uma constante tensão entre seu desejo de proteger sua família e a necessidade de lidar com a corrupção ao seu redor. Ele tentava equilibrar sua integridade com as pressões sociais, mas a moralidade da cidade tornava isso cada vez mais difícil. A presença de Ló em Sodoma não passou despercebida. Ele se tornou uma figura pública, sendo encontrado frequentemente junto aos líderes da cidade na porta, um lugar de julgamento e negociações. Isso demonstra que, apesar de suas tentativas de permanecer justo, estava imerso na vida urbana local. A decisão de Ló de se aproximar de Sodoma trouxe consequências inesperadas. Sua família estava exposta aos costumes decadentes da cidade, o que afetou seus valores e sua segurança. Essa escolha seria crucial para os eventos futuros, quando Sodoma se tornaria alvo da destruição divina. A corrupção e a maldade de Sodoma e Gomorra haviam alcançado um ponto extremo. O clamor pelas iniquidades das cidades chegou até Deus, que decidiu verificar pessoalmente a situação antes de aplicar seu juízo. Dois anjos foram enviados para avaliar as cidades e determinar o destino dos seus habitantes. Os anjos chegaram a Sodoma ao entardecer e encontraram Ló sentado à porta da cidade, uma posição que indicava sua importância local. Ao vê-los, Ló se levantou e os convidou para se hospedarem em sua casa. Inicialmente, os anjos recusaram, mas após a insistência de Ló, aceitaram o convite. Durante a noite, homens de todas as partes de Sodoma cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. A situação era crítica. Ló saiu para tentar acalmar a multidão, oferecendo até mesmo suas filhas para proteger os anjos, mas sua tentativa falhou. A multidão enfurecida não recuou. Pelo contrário, ficou ainda mais violenta e ameaçou invadir a casa. Nesse momento,
os anjos intervieram, puxando Ló de volta para dentro e fechando a porta. Em seguida, lançaram cegueira sobre os homens da cidade, deixando-os incapazes de encontrar a entrada. Os anjos revelaram a Ló que haviam sido enviados para destruir Sodoma por causa de sua extrema maldade. Ordenaram que ele reunisse sua família e deixasse a cidade imediatamente. Ló foi até seus futuros genros para avisá-los, mas eles acharam que ele estava brincando e não acreditaram. Com o amanhecer se aproximando, os anjos insistiram para que Ló, sua esposa e suas 2 filhas saíssem rapidamente. Mesmo hesitando, Ló foi puxado pelos anjos para fora da cidade. Eles receberam instruções claras: não olhem para trás e sigam para as montanhas, para escapar da destruição iminente. Ló implorou para que pudessem se refugiar em uma pequena cidade próxima, chamada Zoar, em vez de fugir para as montanhas. Os anjos concordaram e garantiram que poupariam Zoar, permitindo que a família de Ló se abrigasse lá. Assim, eles partiram apressadamente em direção ao local seguro. Quando Ló e sua família chegaram a Zoar, o sol já havia nascido. Foi então que Deus fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente as cidades, seus habitantes e toda a vegetação ao redor. O juízo divino foi absoluto e implacável, eliminando toda a corrupção. A destruição foi tão intensa que transformou a paisagem da região para sempre. O que antes era uma área fértil e próspera foi reduzido a um deserto inóspito. As cidades de Sodoma e Gomorra se tornaram um símbolo eterno da severidade do julgamento divino contra a perversidade humana. Zoar, entretanto, permaneceu intacta conforme a promessa dos anjos. A família de Ló estava salva, mas as cicatrizes emocionais eram profundas. Eles haviam deixado para trás não apenas sua casa e bens, mas também parte de sua família e a vida que conheciam. A fuga marcou o fim de uma era para Ló. Enquanto Ló, sua esposa e suas 2 filhas fugiam de Sodoma, a destruição das cidades já havia começado. As instruções dos anjos eram claras: ninguém deveria olhar para trás ou parar no caminho. A única preocupação deles deveria ser seguir em frente até alcançar a segurança em Zoar. A família se movia apressadamente, ouvindo ao longe o som da destruição. Explosões ecoavam e o cheiro de enxofre tomava o ar. Atrás deles, Sodoma e Gomorra eram consumidas pelo fogo. A tensão era imensa, mas a ordem de seguir sem olhar para trás era uma prova crucial de obediência. Durante a fuga, a esposa de Ló começou a hesitar. A curiosidade e a saudade da vida deixada para trás pareciam pesar sobre ela. Desobedecendo à instrução, ela virou-se para observar o que estava acontecendo com a cidade. No instante em que seus olhos captaram a cena, foi imediatamente transformada. Seu corpo foi subitamente petrificado em uma estátua de sal. A transformação foi instantânea e irreversível, deixando-a para sempre como um testemunho visível do que havia acontecido naquele dia. Ló e suas filhas não puderam parar para ajudá-la. Continuaram sua fuga em direção a Zoar. A visão da estátua marcou profundamente a família. Mesmo sem olhar diretamente para trás, Ló sabia o que havia acontecido com sua esposa. As filhas, assustadas e traumatizadas, seguiram em silêncio. O peso da perda era enorme, mas o instinto de sobrevivência os impelia a continuar. A estátua de sal permaneceu como um monumento silencioso no deserto, exposta aos elementos. Era um lembrete constante da devastação e da consequência direta da desobediência à ordem divina. A paisagem ao redor, antes viva, agora refletia a desolação e a memória de um juízo implacável. O silêncio tomou conta da região enquanto a destruição se completava. Onde antes havia vida e movimento, agora havia apenas fumaça e cinzas. A esposa de Ló, ao virar-se, se tornou parte daquela nova paisagem morta, uma figura solitária na vastidão do terreno destruído. Ao alcançar Zoar, Ló e suas filhas estavam exaustos e emocionalmente arrasados. Haviam deixado para trás não apenas uma cidade, mas também uma parte vital de sua família. A perda de sua esposa era um golpe que ele teria que carregar pelo resto de seus dias, um preço alto pela salvação. A estátua da mulher de Ló se tornou um símbolo eterno na história bíblica, marcando o local onde a tragédia se consumou.
A região, devastada pela ira divina, era agora um lembrete constante do poder absoluto de Deus e da fragilidade da vida diante de sua justiça. Mesmo após se refugiar em Zoar, Ló carregava as cicatrizes emocionais dos eventos que testemunhara. A estátua de sal da sua esposa era um símbolo constante em sua mente, representando o ponto de ruptura entre seu passado e seu futuro. A memória daquele dia nunca seria apagada. Obrigado por acompanhar essa incrível jornada aqui no Viagem nas Escrituras. A história de Ló é um lembrete poderoso dos eventos que moldaram o passado bíblico. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar explorando conosco as profundezas das Escrituras. Até a próxima viagem.